Chapter X, B de G. Solo arrastras a baia ao quarto de 4 para cumprir a cota. Jin ignora o visto e o silêncio bloqueia enquanto amassa os papéis. Quando o papel toca o nome de Bai, o silêncio se quebra com uma captura dos dois na escada. Narração. Imagine que está no momento mais romântico da sua vida, o coração acelerado, pronto para soltar o gosto de você perfeito, e de repente, pum, tudo se desfaz. Foi exatamente isso que aconteceu com Jin Wing. Assim que solta o gosto de você, o garoto nem se move, porque toca o sino. Em vez de ficar para responder, prefere escapar como se nada tivesse acontecido, deixando-o ali, com a boca aberta, o coração nas mãos e a vibe romântica totalmente arruinada. Já no salão, Jin Wing não sabe mais se está bravo, envergonhado ou simplesmente em choque. Não consegue evitar olhar para ele, mas se dá conta rápido e disfarça como se nada tivesse acontecido. Seus amigos o pegam com o olhar perdido, e aí começa o pânico. Para salvar a situação, exibe sua atitude de presidente estudantil e se faz o cool. Coloca a máscara de tudo bem, embora por dentro esteja revivendo a rejeição mais crua da sua vida. A verdade é que está um desastre mental, mas não pode mostrar. Jin tenta se fundir com o banco enquanto seus colegas reclamam do curso e de seu péssimo desempenho como líder. Está em outro planeta, ainda não entende como sua confissão foi parar no lixo. À direita, percebe que o garoto de cabelo rosa o está olhando, e não um olhar qualquer, era daqueles que te deixam congelado. Só um segundo de contato visual e já sente que o ar sumiu. A vibe era tão estranha que até o coração acelerou. Porque a rejeição que parecia fria e direta, na verdade escondia algo muito mais pesado. Em um flashback, vemos que quando Jin tentou dizer que esquecesse tudo por nervosismo, o outro olhou com uma tristeza tão intensa que quebra a alma. No final, o garoto soltou um ultimato doido: ou me escolhes, ou me esqueces para sempre. Agora sim, não há volta. Você precisa começar a vê-lo como algo mais que um colega, senão está em cringe total. Voltando à realidade, Jin acaba na secretaria administrativa, como se o destino tivesse planejado para que sua vida fosse um meme. E lá, a pressão cai como uma bomba, notas baixas e futuro universitário em jogo. Claro, o típico drama de escola que todos odeiam, mas todos vivem. O diretor solta que ser irmão de Wu não é só um sobrenome, é uma maldição de expectativas absurdamente altas. Não é um sim, claro, é um vive com isso. Para sair dali antes de se tornar um projeto de vida, Jin aceita qualquer coisa, até entregar papéis, porque não há opção, só a fuga. E assim, sai da sala com uma pilha de papéis que nem consegue segurar direito, como se sua vida fosse um meme de não aguento mais. E justo quando está prestes a cair nas escadas, o garoto de cabelo rosa aparece como um flash e o salva de um fiasco total. O ar fica pesado, porque Jin não esperava nem um pouco disso dele. No silêncio desconfortável, Jin começa a lembrar. Ah, sim. Bai Kanshi, um transferido com uma reputação de medo, rumores de brigas e até anos repetidos. O típico recluso misterioso que nem cumprimenta. Então, por que agora está metido na sua vida? Claro que a vibe não é boa. Jin, com a cabeça no caos, pergunta direto: por que me ajudou? Bai não se enrola, solta direto que fez isso para que finalmente o veja como algo mais que um amigo. Claro que não vai perder tempo e já está decidido. Jin vai aceitar essa nova realidade ou se afunda. Mas a conversa é cortada de repente quando aparecem alguns colegas. Aí, a cara de todos fica como se tivessem visto um fantasma, juntos na escada, com a tensão a mil. No meio do caos, um deles nota o que Jin segura na mão. Aí, o clímax. É o aviso da viagem de formatura. O cenário perfeito para tudo explodir. A viagem está oficial, o professor confirma. Quartos de 4. Com isso, a pressão sobe, precisam escolher com quem passam seus últimos dias na escola. Jin está flutuando na nuvem, com a mente nas estrelas, até que seu amigo o aterra de golpe com uma proposta que soa mais como um cringe que uma decisão. Falta um integrante e querem colocar Bai Kanshi no quarto. Se você fosse Jin, se queria morrer. Garoto de cabelo rosa já invadiu seu espaço pessoal, e agora você tem 100% de certeza de que ele vai aparecer em seus sonhos, no banheiro, até quando estiver dormindo.
Seus colegas veem sua cara de pânico e pressionam. Outra vez com o silêncio, o acusam de não dizer nada, de não explicar nada, de continuar sendo um mistério vivo. Aí, no meio do caos, o peso da culpa se torna mais forte. Aceite, pelo bem de Bai. Se não você, ninguém mais vai querê-lo. Tudo isso dispara um flashback sombrio, onde ele se vê a si mesmo. Anos atrás, no mesmo lugar, só, rejeitado, com o coração partido pela mesma sensação que agora ameaça novamente. Em casa o tratavam como lixo, comparando suas notas com o sucesso do irmão. Nível lendário, seu irmão Uzen, que naquela idade, fim. E assim começa a contagem regressiva para a formatura. A viagem já é oficial, e como aos garotos falta um para completar o quarto de 4, aqui guardamos seu lugar. Inscreva-se para se juntar à equipe. Clique no gostei e comente se você também colocaria Bai no seu grupo. Vamos lá! Imagine que está no momento mais romântico da sua vida, com o coração acelerado, pronto para soltar o eu gosto de você perfeito, e de repente, bum! Tudo desaba. Exatamente isso aconteceu com Jin Wing. Assim que solta o eu gosto de você, o garoto nem se mexe. Porque tocou o sino. Em vez de ficar para responder, preferiu fugir como se nada tivesse acontecido, deixando-o ali, com a boca aberta, o coração nas mãos e a vibe romântica completamente arruinada. Já no salão, Jin Wei não sabe mais se está bravo, envergonhado ou simplesmente em choque. An consegue evitar olhá-lo, mas percebe rápido e disfarça como se nada tivesse acontecido. Seus amigos o pegam com o olhar perdido, e aí começa o pânico. Para salvar a situação, assume sua atitude de presidente estudantil e faz de conta que está tudo sob controle. Coloca a máscara de tudo bem, embora por dentro esteja revivendo a rejeição mais crua de sua vida. A verdade é que está um desastre mental, mas não pode demonstrar isso. Jin tenta se fundir com o banco enquanto seus colegas reclamam da aula e de seu péssimo desempenho como líder. Está em outro planeta, ainda não entende como sua confissão foi por água abaixo. À direita, nota que o garoto de cabelo rosa está te olhando, e não qualquer olhar, foi daqueles que te deixam congelado. Só um segundo de contato visual e já sente que o ar sumiu. A vibe era tão estranha que até o coração acelerou, porque a rejeição que parecia fria e direta, na verdade escondia algo muito mais pesado. Em um flashback, vemos que quando Jin tentou dizer para esquecê-lo por nervoso, o outro o olhou com uma tristeza tão intensa que quebra a alma. No final, o garoto lhe lançou um ultimato louco: ou me escolhes, ou me esqueces para sempre. Agora sim, não há volta. Você precisa começar a vê-lo como algo mais que um companheiro. Se não está em cringe total. De volta à realidade, Jin acaba na administração como se o destino tivesse planejado que sua vida fosse um meme. Lá, a pressão cai como uma bomba. Notas baixas e futuro universitário em jogo. Claro, o típico drama escolar que todos odeiam, mas todos vivem. Diretor lhe solta que ser irmão de Wu Zhen não é apenas um sobrenome. É uma maldição de expectativas extremas. Não é um sim, claro, é um viva com isso. Para sair dali antes que o transformem em um projeto de vida, Jin aceita qualquer coisa, mesmo entregar papéis. Porque não há escolha, só a fuga. E assim, sai da sala com uma pilha de papéis que nem sequer consegue segurar direito. Como se sua vida fosse um meme de não aguento mais. Justo quando está prestes a cair nas escadas, o garoto de cabelo rosa aparece como um relâmpago e o salva de um desastre total. O ar fica pesado, porque Jin não esperava nem um pouco disso dele. No silêncio desconfortável, Jin começa a lembrar. Ah, sim, é Bai Kanshi, um transferido com uma reputação de medo, rumores de brigas e até anos repetidos. Típico recluso misterioso que nem cumprimenta. Então, porque agora está metido na vida dele. Claro que a vibe não é boa. Jin, com a cabeça em caos, pergunta diretamente: por que me ajudou? Bai não gosta de rodeios, solta direto que fez isso para que finalmente o veja como algo mais que um amigo. Claro que não vai perder tempo, e já está decidido. Jin vai aceitar essa nova realidade ou afunda. Mas a conversa é interrompida de repente quando aparecem alguns colegas. Aí, a cara de todos fica como se tivessem visto um fantasma, juntos na escada, com a tensão no máximo.
No meio do caos, um deles percebe o que Jin segura na mão. Aí, o clímax. É o aviso da viagem de formatura. O cenário perfeito para tudo explodir. A viagem está oficial, o professor confirma. Quartos para 4. Com isso, a pressão aumenta. Precisam escolher com quem passam seus últimos dias na escola. Jin está flutuando na nuvem, com a mente nas estrelas, até que seu amigo atinge de repente com uma proposta que soa mais como um cringe do que uma decisão. Falta um integrante e querem colocar Bai Kanshi no quarto. Se você fosse Jin, se mataria. Garoto de cabelo rosa já invadiu seu espaço pessoal. E agora você tem 100% de certeza de que ele aparecerá em seus sonhos, no banheiro, até mesmo quando estiver dormindo. E os companheiros veem sua cara de pânico e o pressionam, outra vez com o silêncio. O acusam de não dizer nada, de não explicar nada, de continuar sendo um mistério vivo. Aí, no meio do caos, o peso da culpa se torna mais forte. Aceite pelo bem de Bai. Se não você, ninguém mais vai querê-lo. Tudo isso dispara um flashback sombrio, onde ele se vê a si mesmo, anos atrás, no mesmo lugar, só, rejeitado, com o coração partido pela mesma sensação que agora volta a ameaçá-lo. Em casa, tratavam-no como se tratasse lixo, comparando suas notas com o sucesso do irmão. Nível lendário, seu irmão Uzen, que, na sua idade, já era uma estrela nacional. Flashback o deixa arrasado, lembrando como seu irmão era o filho perfeito e ele só podia dobrar suas notas ruins em silêncio. Essa insegurança o mantém vivendo em piloto automático, sentindo-se um fracassado mesmo quando apenas tenta prestar atenção na aula. A rotina se quebra com a entrada de Bai Kanshi, um transferido que já tem todo o salão falando sobre sua boa aparência e sua vibe de garoto problemático. Jin fica paralisado diante da presença do novo. E não pode negar que o cara tem um vibe que não dá pra ignorar. Bai lhe lança um olhar que o deixa mais frio que um cubo de gelo. Pior ainda, o cara nem sequer está olhando, mas já coloca você no modo o que diabos está acontecendo? O professor encarrega a Jin que seja o guia pessoal do novo. Pior momento possível. Jin já está sobrecarregado com suas próprias coisas e agora tem que aguentar esse estranho que parece analisá-lo como se fosse um experimento. O percurso acaba rápido, porque Bai o interrompe de uma vez, dizendo para ele se mandar embora, que não precisa de guia nem de nada. Claro que não veio para fazer amigos. Tudo isso lhe parece uma grande irritação, e a distância que mantém não é casual, é uma barreira clara, e Jin fica completamente perdido. Jin percebe, o ódio de Bai não é brincadeira, está de verdade, e não é motivo de riso. Em vez de se intimidar, Jin usa sua autoridade como se fosse um chefe de verdade e ordena que conclua o percurso, sem desculpas. Se você é o presidente, precisa impor respeito. É exatamente isso que Jin está fazendo agora, mandar, sem pedir permissão. Já no salão, seus amigos decidem que não podem deixar Bai sozinho, então, o metem de cabeça no grupo para a viagem de formatura. Sem desculpas, é oficial. Jin tenta passar despercebido, como se fosse um fantasma, apenas para não se meter em mais encrenca. A tensão no ar é tão densa que se poderia cortar com uma faca, porque Bai percebe que Jin o está observando. Claro, nenhum dos dois sabe nem como respirar no mesmo espaço sem que tudo vire um cringe total. Depois das aulas, Jin o encontra na parada do ônibus, como se o universo estivesse lhe pregando uma peça. Tenta fazer uma conversa normal, tipo vamos juntos, mas com uma vibe de por favor, não me julgue. Mas Bai o interrompe com uma proposta tão inesperada que o deixa com a boca aberta, como se tivesse levado um flash no rosto. Diz que diretamente talvez não vá, assim não precisam dividir quarto nem se verem. Bai solta a bomba e confessa que toda sua rejeição era para não incomodar a pessoa que gosta, o próprio Jin. É uma virada total, pois passamos da hostilidade pura para um te quero longe porque me encantas, deixando o presidente completamente desorientado. Jin não acredita na história e acha que Bai só está brincando com ele, então o interrompe de pronto pedindo para não usar essas palavras só para irritá-lo. Está tão acostumado a ser tratado mal que prefere manter a tensão do que aceitar uma confissão tão estranha. Como Jin diz que não se importa com o que Bai faça, o garoto aproveita a brecha e decide que, então, não tem problema dividir quarto com o cara que acabou de rejeitá-lo.
cara dele nem aguenta, sorri como se tivesse a chave do plano perfeito para ficar perto sem soar estranho. E claro, não vai deixar passar essa oportunidade. De volta na escola, Jin entrega os papéis da viagem e, já sabe, o drama começa. Professor fica com a boca aberta ao ver que o garoto novo está no seu grupo. Não esperava isso? Nem um pouco. Jin continua com a cara de eu sou o presidente responsável, sem piscar. E o professor, sem ideia, engole tudo. Como se fosse um meme de confiança. Nem imagina o que vai acontecer nos quartos, porque já está tudo pronto para o caos. Jin conta ao professor a história de que colocou Bai em seu grupo por pura responsabilidade, quando na verdade já não tinha controle sobre nada. Enquanto o professor se acalma, pensando que tudo está sob seu comando, Jin já está vendo como o plano escapa de controle. Bai o olha de longe, com aquele olhar que não promete nada de bom, tipo, te vi e você não vai sair impune. E os colegas aparecem só para provocar, dizendo que ele é escravo dos professores por ficar trabalhando enquanto eles vão para a ginástica. Jin os despacha com calma, como se nada fosse, mas com aquele sorriso que diz veremos quem terá a última palavra. E segue com seu plano, sem perder o ritmo, como se tudo estivesse sob controle. Embora já comece a sentir que algo está se desenfreado, mas o ambiente muda quando fica sozinho e Bai aparece, como se fosse um glitch no seu espaço pessoal. Rosa lhe faz uma proposta direta. O ajuda com os papéis. Se ficar ao seu lado, Jin entra em pânico. Tenta afastá-lo como se fosse um bug que não sumiu. Mas Bai nem se move sem mais rodeios, arrebata os papéis de sua mão e se instala para trabalhar com ele. Com a promessa de não incomodar, embora já esteja mais presente que um meme repetido, Jin pensou que poderia escapar, mas essa jogada foi pura genialidade. A professor forçou a proximidade que tanto evita e agora não tem saída. Bai está tão perto que Jin nem sequer sabe onde se esconder. Já não há espaço, já não há saída. Justo quando tudo fica desconfortável, um professor aparece e o retira da sala por falta. Foi a respiração que precisava, mas a tensão já deixou sua marca. Agora está contra a parede, pensando. Antes de ir embora, Bai solta uma bomba emocional. Jin o aceitaria se ele não fosse tão intenso. Aí ele fica, sozinho, com a mente em branco, tentando processar tudo. Jin tenta começar a trabalhar, mas a dúvida já o está corroendo a cabeça e não há forma de ignorá-la. Assim que cai a noite, a curiosidade o deixa louco. Então ele manda uma mensagem para Bai com uma desculpa super formal para coordenar a viagem escolar. Claro, é só uma fachada, mas já está feito. Ele acabou de abrir a porta, e não vai fechá-la fácil. Justo quando Jin se joga na cama, tentando processar o constrangimento de ter escrito. Seu celular vibra instantaneamente. Bai não perdeu nenhum segundo em responder, como se estivesse grudado na tela esperando que seu presidente favorito aparecesse. Claro que sim, estava lá, vivo, no chat, pronto para dar like em tudo que o outro fizesse. Não ia desaparecer, nem mesmo se fosse rejeitado 1000 vezes. Estava no jogo, e não sairia até que ele mesmo dissesse. Com essa advertência bem clara, o silêncio se quebrou, e a viagem começou oficialmente. Assim, o destino deu a Jin a pior maldição possível, sentar-se frente ao garoto que o deixa à beira de um colapso mental. Não há forma de escapar, nem mesmo um pouco de espaço entre eles. Para cúmulo, seus amigos chegam derrapando no trem em último segundo e o professor os recebe com uma punição que vai reduzir o tempo livre da viagem. Enquanto o restante do grupo dorme ou faz piadas para passar o tempo, Jin não pode evitar fixar o olhar em um Bai que parece em outro mundo, perdido em seus pensamentos. No final, Bai quebra o gelo com um comentário sobre o cenário, tipo, ei, essa paisagem não é incrível, só para aliviar aquela tensão que era mais pesada que um saco de cimento. Depois de uma rápida pausa no hotel, o grupo chega a uma galeria de arte onde Eli quase os expulsa por fazer barulho como se estivessem em um show de rock. Jin percebe algo estranho no meio de toda a confusão. Bai está em todo o seu esplendor, sem uniforme, roubando todos os olhares, mas a vibe desaba quando ele escolhe uma pintura que parece saída de um meme de má qualidade. E não é só feia. É cringe em estado puro, e Lee não se segura e solta um comentário tipo, com um gosto assim, certamente está solteiro. Jin fica paralisado, porque ele sabe
que esse solteiro é exatamente o garoto que o segue como um cão ansioso para ser adotado. O dia termina à beira do mar, com uma tensão tão pesada que até o vento parece segurar a respiração. Jin olha para a paisagem noturna, como se estivesse tentando encontrar algo entre as ondas, ou talvez apenas evitando o que está por vir. Bai não desvia o olhar, nem por um segundo. A vista é incrível, mas sua atenção está fixa no presidente e não pela paisagem. Enquanto voltam para o hotel, Jin descobre que seus amigos já têm o plano: escapar para um clube assim que tiverem um segundo livre. E justo quando tudo parece tranquilo, o ambiente se torna incendiário. Eli solta o bomba: levei vinho. Com isso, o nível de constrangimento sobe 1000%. A perdição em segredo, deixando Jin à beira do colapso pela loucura do grupo que quase lhes custou tudo. Jin decide encerrar a festa antes mesmo de começar e vai dormir, exausto, como se a fadiga já fosse seu companheiro de vida. Mas o silêncio não traz paz, apenas lhe traz os antigos fantasmas que não deixaram de persegui-lo. Flashback, sua infância, onde já se sentia invisível, como se não existisse, correndo atrás de uma vara impossível, tentando alcançar algo que seu irmão deixou para trás, apenas para ganhar um bom de seu pai. A má sorte dos garotos se confirma. Plano de fuga foi um desastre total. O professor os agarra no corredor no momento em que tentam escapar, como se o destino tivesse colocado um não passa. Pronto, esqueçam a noite livre. O plano foi por água abaixo antes mesmo de começar. E quando a professora exige revistar as mochilas ali mesmo, Eli fica pálido. Encontrar o vinho. Está morto. Literalmente. Chapter X. Mirjer Ispiedjein. Arrasta Bai ao quarto de 4 para cumprir a cota. Jin ignora o visto e o silêncio bloqueia enquanto amassa os papéis. Quando o papel toca o nome de Bai, o silêncio se quebra com uma captura dos dois na escada. Narratão. Imagine estar no momento mais romântico da sua vida, coração acelerado, pronto para soltar o gosto de você perfeito, e de repente, asterisco pum asterisco, tudo desaba. Foi exatamente isso que aconteceu com Jin Wei-ying. Assim que solta o gosto de você, o garoto nem se move, porque toca o sino. Em vez de ficar para responder, prefere fugir como se nada tivesse acontecido, deixando-o ali, com a boca aberta, o coração nas mãos e a vibe romântica totalmente arruinada. No salão, Jin Wing já não sabe se está bravo, envergonhado ou simplesmente em choque. Não consegue evitar olhar para ele, mas se dá conta rápido e disfarça como se nada tivesse acontecido. E os amigos o pegam com o olhar perdido, e aí começa o pânico. Para salvar a situação, ele recupera sua postura de presidente estudantil e se faz o legal. Coloca a máscara de tudo bem, embora por dentro esteja revivendo a rejeição mais crua de sua vida. A verdade é que está um desastre mental, mas não pode mostrar. Jin tenta se fundir com o banco, enquanto seus colegas reclamam do curso e do péssimo desempenho como líder. Está em outro planeta, ainda não entende como sua confissão foi parar no lixo. À direita, nota que o garoto de cabelo rosa o está olhando, e não qualquer olhar, era um daqueles que te deixam congelado. Apenas um segundo de contato visual e já sente que o ar sumiu. A vibe era tão estranha que até o coração acelerou. Porque a rejeição que parecia fria e direta, na verdade escondia algo muito mais pesado. Em um flashback, vemos que quando Jin tentou dizer para esquecer tudo por nervoso, o outro olhou com uma tristeza tão intensa que quebra a alma. No final, o garoto soltou um ultimato maluco: ou me escolhe ou me esquece para sempre. Agora sim, não tem volta. Você precisa começar a vê-lo como algo mais que um colega, se não está em asterisco cringe asterisco total. De volta à realidade, Jin termina na secretaria administrativa, como se o destino tivesse planejado para que sua vida fosse um meme. E lá, a pressão cai como uma bomba, notas baixas e futuro universitário em jogo. Claro, o típico drama de escola que todos odeiam, mas todos vivem. O diretor solta que ser irmão de Wuzen não é só um sobrenome, é uma maldição de expectativas absurdas. Não é um sim, claro, é um vive com isso. Para sair dali antes de virar um projeto de vida, Jin aceita qualquer coisa. Até entregar papéis, porque não há opção, só a fuga. E assim, sai da sala com uma pilha de papéis que nem consegue segurar direito. Como se sua vida fosse um meme de não aguento mais.
E justo quando está prestes a cair nas escadas, o garoto de cabelo rosa aparece como um flash e o salva de um fiasco total. O ar fica pesado porque Jin não esperava nem um pouco disso dele. No silêncio desconfortável, Jin começa a lembrar, sim, Mebai Kanshi, um transferido com reputação de medo, rumores de brigas e até anos repetidos. O típico recluso misterioso que nem cumprimenta. Então, por que agora está metido na vida dele? Claro que a vibe não é boa. Jin, com a cabeça no caos, pergunta direto, por que me ajudou? Bai não se enrola, solta direto que fez isso para que finalmente o veja como algo mais que um amigo. Claro que não vai perder tempo, e já está decidido, Jin vai aceitar essa nova realidade, ou afunda. Mas a conversa é cortada de repente quando aparecem alguns colegas. Aí, a cara de todos fica como se tivessem visto um fantasma, juntos na escada, com a tensão no máximo. No meio do caos, um deles nota o que Jin segura na mão. Aí, o clímax é o aviso da viagem de formatura. O cenário perfeito para tudo explodir. A viagem está oficial, o professor confirma, quartos de 4. Com isso, a pressão sobe, precisam escolher com quem passam seus últimos dias na escola. Jin está flutuando na nuvem, com a mente nas estrelas, até que seu amigo a terra de repente com uma proposta que soa mais como asterisco cringe asterisco que uma decisão. Falta um integrante e querem meter Bai Kanshi no quarto. Se você fosse Jin, quereria morrer. Garoto de cabelo rosa já invadiu seu espaço pessoal e agora você é 100% certo de que ele vai aparecer em seus sonhos, no banheiro, até quando estiver dormindo. E os colegas veem sua cara de pânico e pressionam. Outra vez com o silêncio, o acusam de não dizer nada, de não explicar nada, de continuar sendo um mistério vivo. Aí, no meio do caos, o peso da culpa fica mais forte. Aceite, pelo bem de Bai. Se não você, ninguém mais vai querer. Tudo isso dispara um flashback sombrio, onde ele se vê a si mesmo, anos atrás, no mesmo lugar, sozinho, rejeitado, com o coração partido pela mesma sensação que agora volta a ameaçá-lo. Em casa o tratavam como lixo, comparando suas notas com o sucesso do irmão. Nível lenda, seu irmão o Zen, que na sua idade. Fim. E assim começa a asterisco contagem regressiva para a formatura asterisco. A viagem já é oficial e, como aos garotos falta um para completar o quarto de 4, aqui guardamos um lugar para você e inscreva-se para se juntar à equipe. Clique no gostei e comente se você também colocaria a Bai no seu grupo. Vamos lá!